quem tem mais de 60 anos e acha que a vida acabou, vai descobrir no programa de hoje que ainda tem muita vida pela frente. Nós vamos falar tudo sobre envelhecimento. O nosso convidado de hoje é o psicólogo e palestrante Leonardo Abraão. Leonardo, obrigado pela participação. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto do envelhecimento. Como é que o idoso, a família e a sociedade percebem esse momento? Gabriele, primeiramente, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando, para você e para os seus telespectadores sobre esse importantíssimo assunto, a questão do envelhecimento. Algumas pessoas preferem usar a expressão terceira idade, outras pessoas falam em melhor idade, há quem prefira envelhecimento mesmo, Mas, fora isso, toda faixa etária tem a sua beleza, tem os seus encantos, tem as suas facilidades e as suas dificuldades. Se nós pegarmos a infância, pegarmos a adolescência, a vida adulta ou mesmo a terceira idade, tem os seus encantos, mas também tem as suas dificuldades. Em especial, em relação à terceira idade, eu quero deixar uma ideia já clara aqui. Para nós não generalizarmos, para nós não tratarmos todos os idosos como iguais, Todos os idosos são iguais, todos envelhecem da mesma forma, todos passam pelos mesmos problemas ou pelos mesmos encantos. Não, cada ser humano é um ser humano. E a história de cada ser humano é construída ao longo de uma vida inteira. Então, você me perguntou como é que o idoso encara a velhice. Isso depende muito de como foi a construção da vida dele. Como foi a infância, como foi a adolescência, a vida adulta, principalmente a vida adulta, Os sonhos e projetos. Aí sim, a velhice vai ser encarada de uma forma mais legal, uma forma mais difícil. Hoje em dia, aquele idoso que passa por uma depressão, que se sente solitário, isso tem a ver com o próprio processo do envelhecimento ou a relação está justamente nessas etapas que ele viveu anteriormente? Sim, as duas coisas ao mesmo tempo, porque o envelhecimento em si mesmo, ele traz situações, traz novos contextos, traz novas demandas, novas possibilidades que facilitam o surgimento de quadros depressivos, de quadros de angústia, de transtornos de ansiedade. A velhice tem muitas características que tornam fácil a pessoa se aproximar dessa situação, de se entristecer ou de se deprimir. Por exemplo, as pessoas mais velhas lidam, mais do que as crianças e os jovens, com perdas, Perdas de entes queridos, perdas de cônjuges ou parceiros sexuais, perdas de colegas, outros colegas. Então, limitações profissionais, limitações da ordem relacional, dificuldade em se locomover ou de visitar ou fazer o que fazia. Então, isso facilita, favorece mesmo quadros depressivos. Mas, repito, tudo é muito influenciado pela história de vida. Pela história de vida, pelas crenças que essa pessoa tem, pelo que ela acredita ou não acredita, pelas perspectivas que ela tem ainda na velhice. Então, as duas coisas estão interligadas. Se a gente for pensar um pouco nesse contexto do envelhecimento, o idoso tá se avaliando, enfim, está percebendo que está perdendo, às vezes, saúde ou está com muitas limitações. O que ele pode pensar, o que pode ser feito para que ele consiga passar por isso de uma forma mais tranquila? Sim. E eu aproveito o ensejo da sua pergunta para dizer que os jovens já devem se preparar nesse sentido, Porque quanto mais cedo nós nos prepararmos para o amanhã, e nós nunca sabemos o que o amanhã nos trará, melhor nos preparamos. Então, a prática de exercícios físicos, desde a infância, passando pela adolescência, a vida adulta, A prática não só de exercícios físicos, mas o cultivo de boas relações, boas amizades, bons programas, investir em leitura, tudo isso é muito importante para uma velhice mais saudável. Agora, e o idoso? Você está perguntando, o que ele deve fazer? Olha, tanto a medicina quanto a psicologia e todas as áreas do conhecimento humano, no geral, podem dizer o seguinte: a pessoa que se depara com uma nova situação, ela primeiramente ela tem que ter consciência da situação que ela está vivendo. Conhecimento de si, conhecimento do contexto que a cerca, conhecimento de onde ela está pisando. Então, cabe ao idoso saber que ele chegou numa fase, num momento da vida que realmente tudo é um pouco diferente. Cada momento mas esse em especial, as coisas são mais devagar, as coisas são mais lentas, As pessoas que chegam no envelhecimento, elas têm dificuldades da ordem física, como por exemplo, não conseguem
fazer todos os esforços físicos, usar de toda a força física que tinha outrora, né? Tem limitações na ordem da visão, certo? Tem limitações da ordem da audição. Isso é natural. O corpo humano passa por esses processos. Então, eu penso que vale a pena, e como psicólogo a gente sempre fala, que a pessoa tem que encarar o momento que ela está vivendo e saber lidar, criar instrumentos, criar alternativas para enfrentar esse momento. Porque não adianta perder a paciência ou brigar com o mundo e com a vida porque perdeu a audição. É natural. Não adianta brigar com o mundo e com a vida e com a família e com todo mundo porque a visão está deteriorada. É natural. É preciso ter paciência com esse processo. É a primeira coisa que a gente fala, paciência, reconhecimento e aceitação positiva desse momento da vida e aprender com esse momento da vida. E se a gente for avaliar o contexto agora da família? Sim. Como é que a família tem que encarar, né, esse idoso para que consiga, né, acompanhá-lo durante esse período da melhor forma? Sim, isso é muito importante, porque é bom quando o idoso está envelhecendo, inserido no contexto familiar, porque a gente sabe que tem muitos idosos que estão abandonados, né? E não tem uma família, estão abandonados em asilos, em algum lugar. Agora, aquele que está junto com a família, cabe à família também reconhecer esse momento. Reconhecer o direito da pessoa em envelhecer e o direito de colher os processos ou de passar pelos processos do envelhecimento. A perda de audição, perda de visão, a paciência às vezes no limite, porque a pessoa já viveu muitas coisas, já suportou muitas coisas ao longo da sua história de vida. Né? Então a família, uma família saudável, uma família psiquicamente saudável, uma família amorosa, ela tem que ter a paciência e o reconhecimento de que aquele ente querido chegou numa fase a qual todos nós desejamos chegar e que ela tem características particulares, características peculiares. E é necessário muita paciência e muito amor, porque é uma fase de fragilidade também. Então, esse idoso, ele demanda, além de alguns cuidados, né, com a saúde, também aquela carência, né? A gente percebe que o idoso, às vezes, é uma pessoa mais carente do que normalmente a gente encontra. O que a gente pode fazer para, de repente, suprir essa carência de uma forma positiva, né? Melhor? Saudável, né? Olha, nós temos tanto idosos que emanam energia e força e que suprem carências das pessoas que o rodeiam, idosos importantes para a sociedade como fontes de sabedoria, né, fontes de conhecimento, fontes de experiência, que tem muito a ensinar, mas temos também o idoso que sofre dessa carência. Isso tem a ver com a história de vida e muitas vezes a situação dele foi a seguinte: chegar no determinado momento, a altura da vida, e estar sozinho. Isso gera realmente carência. Talvez perdeu a parceira ou o parceiro, né? Os filhos já se distanciaram, os filhos começaram a se ocupar das suas respectivas profissões e abandonaram os pais, não visitam os pais. Então, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta universal, tanto para idosos quanto para jovens, como lidar com a carência? Amor. Amor, presença, companheirismo, atenção para com a pessoa que tem a carência. E entender que as fragilidades e as características daquele momento, eu vou usar uma expressão popular, não é frescura, certo? Não são frescuras. A pessoa não está enganando os outros. Se coloca nessa situação de não conseguir ouvir mais como antes, ou de não conseguir mais enxergar como antes, ou de não conseguir resolver mais os problemas sozinho, porque às vezes precisa da ajuda, né? De um assessor, de uma enfermeira, de um cuidador, né? Ou às vezes precisa esperar que o filho venha até a casa para colocar água no filtro, que às vezes tem que carregar aquele galão, ou esperar que um filho venha até a casa para pegar no andar de cima algo que ficou lá. E aí acontece que quando filhos ou parentes abandonam, o idoso se vê obrigado a fazer sozinho, acontecem os acidentes. Na cozinha de casa, escorrega com galão, de cima da escada. É presença. Nós vamos falar muito mais sobre isso. Vamos só para o intervalo rapidinho. A gente já volta, não saia daí. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora.
Pão de Batata, Center Shopping. Cada rosto, cada olhar, com a Sática vai se expressar. Milhões de formas, milhões de cores, só existe um jeito sutil e perfeito de cuidar de você. Descobrindo os mistérios, cada rosto tem o seu segredo. Cada rosto tem um segredo. Nosso trabalho é descobrir todos. Sática, a ótica que é a sua cara. Estamos de volta conversando com o psicólogo e palestrante Leonardo Abraão, falando sobre envelhecimento. Léo, assim como acontece no seu programa, vamos falar mais sobre isso. Falemos. Perante a sociedade, como é que o idoso ele é recebido, enfim, como é que as pessoas encaram o idoso e existe também possibilidades de melhorar esse atendimento que a sociedade hoje, de uma forma geral, dá para esse idoso? Sim, Gabriela. Nós temos duas situações. Ao longo do tempo, especialmente ao longo do século XX, início do século XXI, a maneira como a sociedade encara o idoso tem mudado. Por quê? Como a gente vive numa sociedade capitalista, a sociedade capitalista ela é fundamentada na produção de mercadorias e bens e produção de serviços para serem colocados no mercado. Uma vez que é uma sociedade fundamentada na produção de bens, mercadorias e serviços, o idoso chega numa determinada altura, ele se retira do mercado, se retira dessa esfera produtiva e ao se retirar em função da idade, em função das limitações, né, as quais a gente falou no bloco anterior, quando ele se retira do mercado, a sociedade então acabava desprezando o idoso, porque ele não tinha mais, para essa sociedade capitalista fundamentada na produção, uma utilidade direta de produção. Então, assim como as crianças eram desprezadas, os idosos também. Isso ao longo do século XX. Né? Isso, ele começa a ser excluído, começa a ser desprezado, porque ele não está mais ali na ordem do dia trabalhando, produzindo. Né? Isso no contexto de uma sociedade fundamentada na produção de mercadorias, como é a nossa sociedade capitalista. Porém, no final do século XX, início do século XXI, a própria sociedade capitalista descobriu no idoso uma possibilidade de outras formas de trabalho. Por exemplo, um trabalho com mais responsabilidade, um trabalho com mais experiência, e a experiência do idoso passou a ter um valor, né, a essa sociedade. E aí, então, nesse início do século XXI, diferentemente no século XX, os idosos estão sendo, digamos, redescobertos e reinseridos na sociedade de produção e sociedade de consumo. Você vê que muitas empresas hoje têm quadros, têm vagas para idosos. Muitos empreendimentos procuram idosos, tentando aproveitar a experiência de vida, a experiência de trabalho, a seriedade, a responsabilidade com as quais eles se envolvem no trabalho. E se a gente for pensar no contexto agora estrutural, existe uma condição boa, estrutural, e não só aquela vaga do estacionamento. Sim. No seu ponto de vista, o que mais pode ser feito para que realmente, né, essa parcela da população tenha aí os seus direitos preservados, né? Como você disse, na minha opinião, eu acho que nós estamos caminhando, né? Temos aí o Estatuto do Idoso, temos uma série de leis que garantem direitos legítimos. Vamos lembrar que são legítimos, não são frescuras nem privilégios. São direitos de pessoas que passaram uma vida se dedicando à sociedade e que quando chegam numa certa altura da vida precisam de cuidados. Então um idoso não aguenta ficar numa fila tanto quanto um jovem, ele precisa ter um atendimento preferencial prioritário. Né? Ele não aguenta ficar rodando num shopping, no supermercado, dirigindo, às vezes cansado porque a coluna dói, as pernas doem. Então tem que ter uma vaga preferencial. Isso é direito, conquistado mediante muita luta ao longo do tempo, não privilégio. Mas, apesar de estarmos caminhando no sentido da evolução desses direitos, respondendo a sua pergunta, eu acredito que hoje o que de melhor pode ser feito em nome do idoso é a educação da sociedade no sentido do entendimento da condição do idoso. A educação da sociedade, principalmente a educação dos jovens em relação aos idosos. Eu penso que as escolas poderiam ter uma matéria extraordinária que fosse, não ordinária, mas que um retorno, um projeto alternativo de que ensinasse as crianças e os jovens a respeitar os idosos, né? Porque a criança tem um ritmo, o idoso tem outro. A criança tem uma audição, o idoso tem outro.
A criança, o jovem faz muito barulho, isso às vezes afeta a audição do idoso, que dói. Barulho desnecessário nas ruas, no trânsito, nos shoppings, nas festas, nas vizinhanças. Então nós temos que respeitar os idosos e as condições nas quais eles se encontram. E lembrando que todos nós, um dia, seremos idosos. E é difícil responder essa pergunta, quem é o idoso de hoje em dia? Quem é esse idoso? Ou é possível que a gente consiga entender mesmo dentro da individualização que existe, né, para cada um? Tem como generalizar e falar quem é o idoso de hoje? Guardadas as devidas proporções e correndo risco de erros, mas eu acho que dá para a gente pensar assim em uma possível resposta. O idoso de hoje, ele é diferente do idoso de antigamente. Porque o idoso de antigamente, necessariamente, ele viveu numa cidade pequena, necessariamente ele viveu no interior do interior, dentro de uma fazenda, necessariamente o idoso lá dos anos 50, dos anos 60, né? Ele viveu dentro de um contexto religioso muito forte, ele viveu dentro de contextos sexuais e tabus sexuais fortes. O idoso de hoje, quem hoje, em 2014, tem por volta aí de 60, 70 anos, foi o jovem dos anos 50, foi o jovem dos anos 60. E esse jovem dos anos 50 e dos anos 60 já viveu algumas revoluções sexuais, já viveu algumas revoluções na ordem dos costumes e das tradições. Então o idoso de hoje é um idoso liberal, é um idoso com tendências mais democráticas, um idoso menos preconceituoso, menos conservador em comparação com o idoso lá do século XIX, idoso do início do século XX. O idoso de hoje viveu Woodstock, curtiu o rock do Elvis Presley, curtiu o rock dos Beatles, viveu a revolução sexual dos anos 60/70, acompanhou a saída da mulher de casa para o mercado de trabalho. Então é um idoso mais para frente, é um idoso para frentex, né? Um idoso progressista. É esse idoso que está indo para o mercado de trabalho, é esse idoso que está procurando entender de tecnologias, que está fazendo cursos para lidar com a internet, para entender o que é um iPhone, para entender o que é um iPad. É um idoso novo. Muito bom. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Legal. Não saia daí, a gente volta já já. Minha primeira visita no ano de 2014 no meu grande parceiro, que é Imperhouse, ao lado do Moisés. Hoje nós vamos falar a respeito de proteção de pintura. Você que tem um carro e que quer conservá-lo, traga para cá, venha fazer a proteção de pintura. Nós temos a de 1 ano e de 3 anos e não deixe de fazer. Esse é o primeiro ponto. As informações, as características, todos os detalhes você fica sabendo aqui, na hora que chegar em uma das unidades da Imperhouse. E a outra novidade, que não é novidade, mas nunca é demais bater nessa tecla. Justamente, é para proteção da sua pele, proteção do interior do seu carro, que é o produto da Lumar, que é o Air Blue. Você que quer conservar o interior do seu carro, conservar sua pele, venha colocar aqui conosco os produtos Lumar, que é a película de vidro. E a Imperhouse não pensa apenas na estética dos seus bons serviços, mas também na sua saúde. Então você que viu o VT, viu que interessante eu quero lembrar, 99,9% de proteção dos raios ultravioleta. Proteja a sua família. Não esqueça, no seu carro, se você não tem, venha colocar aqui conosco. É isso aí. Moisés, muito obrigado. Conto com você aqui na Imperhouse. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. No terceiro
bloco, voltamos a falar sobre o contexto do envelhecimento com o psicólogo e palestrante Leonardo Abrão. Léo, o que a gente pode esperar hoje para o idoso que pretende ainda manter vitalidade na maturidade ou conseguir, porque essa transição, né, essa mudança pode estar sempre ocorrendo. Como é que ele vai conseguir isso? O que ele pode fazer? Sim. Gabi, com a liberdade, mas Gabi, nos consultórios de psicologia a gente recebe idosos que sofrem muito da seguinte situação. Saíram, como eu tinha dito no bloco anterior, saíram da esfera produtiva, saíram da empresa, aposentaram, os filhos saíram de casa, aí sofre a questão do ninho vazio, né, porque os meninos casaram, né? Sorte quando tem netos, os netos vêm, aí eles se apegam aos netos, aí deixam os netos fazer o que querem também, numa espécie de compensação que é perigosa, né? Compensação às suas próprias carências e frustrações, libera com os meninos. É complicado isso. E a gente recebe no consultório essa queixa, né? Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. O que a gente fala? Óbvio que o discurso é proporcional a cada história, a cada pessoa, né? Mas no geral a gente fala o seguinte: agora você tem muito a fazer. Por exemplo, em São Paulo, grupos de idosos estão se reunindo para proporcionarem aos jovens palestras, cursos, workshops, ensinamentos de como eles podem tocar suas empresas, seus projetos. Idosos fazendo isso, senhores empresários, senhoras, né, estão se reunindo. Aqui em Uberlândia tem uma senhora que reuniu as idosas do edifício e usou o salão de festa para montar um grupo de patchwork, aquela costura, né, que para mim chama crochetar, mas patchwork é uma coisa legal, minha mãe também faz. Reuniu essas senhoras e montaram uma espécie de bazar do patchwork e trabalham durante a semana inteira, chegam no final de semana, vão até uma igreja, um centro espírita e disponibilizam aquele trabalho em benefício, né, das crianças carentes, das pessoas carentes. Então, o que é importante, isso a psicologia sabe, é manter a mente ocupada, manter a mente ativa, lendo bons livros, se relacionando com as pessoas sem medo de assumir que está nesse momento da vida, sem medo de assumir essas limitações, né? Essas limitações físicas ou limitações em relação às tecnologias. Eu não sei, assuma tranquilamente, eu não sei mexer com iPhone, eu não sei mexer com iPad, me ensina. Tenha paciência com o jovem que vai te ensinar, porque o jovem é acelerado. É da natureza dele ser acelerado, então tenha paciência com a aceleração do jovem. Mas jovem, tenha paciência com o ritmo do idoso e desacelere, ensine de forma mais devagar, mantenha-se ocupado. Procure uma associação de outros idosos, proponha um serviço à sociedade, monte uma ONG, ofereça know-how, consultoria aos jovens, vá a um clube, participe de grupos de idosos, não tenha vergonha ou preconceito, né? De grupos de idosos na natação, grupo de idosos, danças com idosos, né? Cursos de dança, aprenda uma língua estrangeira, tem muita coisa que é necessário o idoso se envolver para manter a mente ativa e mantendo a mente ativa, mantém o sistema imunológico ativo. Porque o momento que o idoso precisa de uma imunologia forte é agora, para se proteger contra gripes, para se proteger contra pneumonias e doenças, né? Então, mantendo a mente ativa, sendo proativo para a sociedade, pegando esse conhecimento que você tem acumulado e agora é hora de devolver à sociedade, né? As crianças, aos jovens, às empresas, às escolas, aonde quer que seja. Mantendo-se ativa, sua imunologia está ativa, isso é barreira para doenças. E nesse aspecto, então, eu acho que o idoso ele não pode se abater. Não pode se abater, nem entregar os pontos. E dentro da própria casa, de repente, convivendo com perdas, né? E muitas mudanças, aquele idoso que vai morar com a família, o que ele tem que pensar no momento em que ele está passando por alguma dificuldade que pode abatê-lo, para que ele consiga seguir em frente. Sim, né? Aonde ele tem que firmar, onde ele tem que ir, o que ele tem que imaginar nesse momento. Certo. Eu aproveito a oportunidade para falar uma coisa importante. Os idosos de hoje, eu disse que eles viveram várias revoluções nos anos 50 e 60, então são idosos mais progressistas, idosos mais leves, mais abertos. Mas não era comum nos anos 50 e 60 procurar, por exemplo, a ajuda de um psicólogo, a ajuda de um terapeuta, participar de uma psicoterapia individual ou em grupo. Então, em relação a isso, os idosos de hoje ainda têm certa resistência. As novas gerações é que têm se entregado aí tranquilamente à psicoterapia, terapia individual, terapia em grupo. Aos idosos de hoje eu falo, vença esse preconceito e vá a um psicólogo.
se estiver sentindo dificuldade em encarar a velhice. Quaisquer que sejam as dificuldades que esteja encarando, perda de um ente querido, esvaziamento do lar porque os filhos saíram, abandono da família porque está se sentindo sozinho, num asilo ou numa casa, as limitações físicas, auditivas, da visão, ou se não a questão da impotência sexual, a diminuição do ritmo sexual, né? A diminuição do ritmo físico, porque a libido, o desejo continua ligado muitas vezes, procura um psicólogo, individualmente ou em grupo. Vá procurar ajuda. A psicologia tem conhecimentos, né, relativos aí a todas as fases da vida humana. Vá atrás de um psicólogo, né? Um colega meu, eu mesmo, quem quer que seja, ajuda, é necessário procurar ajuda. Porque a partir daí ele vai conseguindo, né? Vai conseguindo entender, encarar essa realidade, essa belíssima realidade. Para responder finalmente a sua pergunta, eu vou fazer uma comparação rápida. Eu não sou um idoso dentro da faixa etária, mas a minha idade hoje, ela já me proporcionou tantos novos conhecimentos, tantas novas sacadas em relação à minha infância e juventude, que eu penso como é legal, como é gostoso envelhecer e descobrir coisas, sentir coisas que a infância e a imaturidade da juventude não permitem. Como é gostoso hoje ser proprietário de uma série de conhecimentos que a infância não me dava condições. Eu imagino quando eu chegar aos 60, 70 anos, como vai ser legal ter vivido tudo que eu vivi, ter descoberto tudo que eu descobri e ter aprendido tudo que eu aprendi. E ainda não é o fim. Porque 60 anos é o passo para 70, é o passo para 80. E hoje a expectativa de vida beira 100 anos, 110 anos, tranquilamente, se a pessoa se cuida. E olha, eu ainda acredito na continuidade da vida após a morte. Então nós temos uma eterna infância a ser vivida e descoberta. Muito bom. Então o idoso de hoje tem muitas possibilidades. Muitas. É outro mundo para ele. Hoje. E basta que ele queira e se interesse e vá atrás. Que levante da cadeira e vá em busca. Isso. E não antes de se levantar da cadeira, não se jogue na cadeira. Ou não se jogue no sofá achando que a vida passou. Não. É uma nova vida, com milhares de novas oportunidades. Tem as dificuldades? Ninguém está falando que é fácil. Tem as dificuldades físicas, sociais, culturais. Mas o que é que move o homem? A perspectiva de vencer as dificuldades, a perspectiva de vencer desafios e alcançar novos patamares existenciais. Perfeito. Léo, obrigada pelo papo, obrigada pelos esclarecimentos, acho que foi um programa maravilhoso e tocou realmente quem estava lá do outro lado assistindo. Obrigado pela oportunidade. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem a gente volta.